O nome dele era Bernardo Duarte, nascido em Morrinhos, Goiás, no ano de 1929. Filho de um boiadeiro de mãos de ferro e de uma parteira que conhecia mais da vida e da morte do que qualquer médico, ele cresceu no compasso do berrante e do choro de recém-nascidos. Aos 53 anos, sua figura se impunha como parte da paisagem. Pele queimada de sol, mãos de calo grosso, um chapéu que escondia metade do olhar e o silêncio de quem aprendeu cedo que sentimentos não alimentam o gado. Carregava no corpo a marca da terra que herdara, mas nos ombros o peso invisível de uma herança manchada, ainda que ele fingisse não ouvir os murmúrios sobre como a Santa Helena havia nascido. Na varanda da fazenda, com a espingarda sempre ao alcance, era um homem em constante vigília, mesmo nos dias em que nada parecia ameaçar sua vida de fazendeiro. O cerrado de agosto tinha um som próprio. O estalo dos gravetos secos, o chiado da chaleira no fogão a lenha, o mugido preguiçoso do gado ao longe. Mas bastava o vento soprar sobre o milharal para revelar outra música, um sussurro incômodo, como se a terra respirasse segredos enterrados. A fazenda Santa Helena erguia-se ali como promessa de prosperidade, herança do pai, orgulho da família. Só que por trás da cerca havia rachaduras invisíveis. Não no arame, mas no que sustentava tudo, a legitimidade da terra, a memória de sangue que corria por baixo daquele chão seco. Morrinhos, vista de fora, parecia uma cidade tranquila de interior, onde missa e leilão de gado ditavam o ritmo. Mas os olhos atentos percebiam, algo se movia, algo se acumulava como tempestade represada. Na varanda, João Leal, o caseiro, limpava as botas em silêncio. Servia a família Duarte desde o tempo do velho pai de Bernardo. Era homem de fala mansa, mas olhar inquieto, como se pressentisse o que ninguém queria nomear. Doutor Bernardo, essa terra anda pesada. Murmurava de vez em quando, ao que o patrão respondia apenas com um aceno seco. Para João, a Santa Helena nunca fora apenas fazenda. Era território de histórias mal contadas, de covas rasas e de noites em que se ouvia mais do que o vento. Para Bernardo, entretanto, tudo isso não passava de superstição de sertanejo. O que importava era proteger o que era dele, fosse contra ladrão, bicho ou gente. Naquele ano de 1982, porém, a calmaria era apenas fachada. O país vivia tempos de tensão. Reforma agrária se tornava bandeira de luta, movimentos de ocupação ganhavam força e o Estado se escondia atrás da própria omissão. Morrinhos não estava fora do mapa. Nas conversas de bar, falava-se em terra improdutiva, em fazendas que deveriam voltar ao povo. Bandeiras vermelhas começavam a surgir em estradas de terra batida. E mesmo sem admitir em voz alta, Bernardo sabia que sua Santa Helena estava no alvo. Era só questão de tempo até que os sussurros do vento virassem gritos à beira da porteira. Na madrugada, o silêncio do cerrado era absoluto, quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos no brejo. Bernardo, sentado na cadeira de madeira da varanda, observava o escuro como se vigiasse um inimigo invisível. O relógio marcava pouco depois das 3 da manhã, quando ele ouviu o primeiro estalo no pasto. Não era gado, não era bicho, era gente. A espingarda de cano duplo já estava encostada na perna. O velho instinto herdado do pai falava mais alto que qualquer raciocínio. Ele sabia. A cerca deixara de ser linha de divisa para se tornar trincheira. Aquela noite seria o início de algo que nunca poderia ser desfeito. O vento soprou forte, trazendo o cheiro de fumaça. De onde vinha, Bernardo não conseguia ver. Mas o coração, mesmo endurecido pela lida de fazenda, acelerou. Na cozinha, a chaleira esquecida no fogão apitava como um presságio, enquanto o caseiro João Leal surgia à porta com os olhos arregalados. "Doutor, tão chegando", disse quase num sussurro, como se tivesse medo de nomear o que via. E então, entre o milharal e o brejo, começaram a surgir sombras. 1, 2, 50. 10.
Homens e mulheres carregando ferramentas, enxadas, bandeiras vermelhas. A Santa Helena, até então intocada, estava cercada. E Bernardo, com a espingarda firme nas mãos, sabia que dali em diante não era apenas dono da terra. Era guardião de uma fronteira de sangue. Bernardo Duarte carregava no corpo a história de sua família. Seu pai, Antônio Duarte, fora boiadeiro respeitado e temido, homem que atravessava o sertão levando gado como quem arrastava destino. Do pai herdou não só a terra, mas o silêncio duro, a crença de que honra não se negocia e de que uma cerca é mais do que arame, é testamento. Da mãe, Dona Áurea, parteira da região, guardava lembrança de mãos delicadas que puxavam crianças à vida, enquanto o pai empurrava homens para a morte. Entre a ternura e a brutalidade, Bernardo cresceu sem espaço para escolhas. Tornou-se aquilo que a terra exigia: rígido, seco, moldado no compasso da lida, incapaz de admitir fraqueza. Aos olhos dos vizinhos, era exemplo de fazendeiro. Aos próprios olhos, era apenas sobrevivente de uma herança pesada demais. Na Santa Helena, cada canto era símbolo. A varanda silenciosa, onde o pai costumava fumar de olhos semicerrados. A cruz de madeira fincada no meio do terreiro, supostamente lembrança de um vaqueiro morto em acidente, mas que João Leal jurava ser marco de algo mais sombrio. O milharal, vasto e alinhado, escondia no balançar de suas folhas um rumor constante, como voz de gente soterrada. Para Bernardo, nada disso tinha sentido sobrenatural. Era só terra. Terra que precisava ser defendida. O chapéu suado era sua coroa, a espingarda de cano duplo, seu cetro. E a cadeira de balanço na varanda era o trono de onde ele vigiava o reino silencioso que acreditava ser seu por direito. Os anos de prosperidade nunca vieram de graça. Morrinhos, apesar da aparência pacata, carregava disputas veladas. Fazendeiros enriqueciam às custas de boias frias que voltavam para casa com as mãos cortadas e os bolsos vazios. No Muj, bar da esquina, o povo murmurava sobre a injustiça. Terra de sobra para poucos, fome para muitos. O nome da Santa Helena surgia nesses cochichos como símbolo de poder inalcançável. Mas ninguém tinha coragem de confrontar Bernardo de frente. Era homem de palavra curta, olhar que cortava, e a simples presença bastava para calar uma roda de conversa. Ainda assim, a insatisfação crescia como mato escondido sob a pastagem. João Leal, fiel caseiro, percebia antes de todos o que se aproximava. Conhecia a fazenda como ninguém, sabia cada curva de córrego, cada sombra que se alongava ao entardecer. Vira coisas demais, vozes no vento, pegadas que não pertenciam a vaqueiro nenhum, marcas de faca em tronco de árvore. Falava baixo, mas sua voz carregava peso. Essa terra foi feita de dor, doutor Bernardo. Ela cobra. O patrão nunca respondia. Apertava os lábios, baixava a aba do chapéu e seguia adiante. O silêncio entre os dois era pacto não declarado. João apontava os presságios, Bernardo fingia não ouvir. Ambos sabiam que o destino se aproximava, mas nenhum tinha coragem de nomeá-lo. Enquanto isso, o Estado, sempre distante, mostrava sua face ausente. O INCRA falava em projetos de reforma agrária, mas nunca chegava com soluções. A polícia local, cúmplice ou medrosa, evitava se meter em conflitos de terra. Juízes de comarca se inclinavam ao lado dos mais fortes, mas viravam o rosto quando a pressão vinha de Brasília. Para o fazendeiro comum, a mensagem era clara: ou se defendia sozinho, ou virava alvo fácil. Bernardo sabia disso. Crescera ouvindo o pai repetir: lei de homem não vale nada se a terra resolver chamar pelo dono. E essa frase, enterrada fundo na memória, agora latejava como verdade absoluta. E havia ainda o passado não contado, escondido nas páginas amareladas de um caderno que dormia esquecido em uma gaveta trancada no quarto do pai morto.
um diário que registrava mais do que contas de gado ou preços de boi. Entre as anotações existiam relatos de expulsões, emboscadas, tiros disparados sob a lua cheia, ossos enterrados no milharal, tratados como estorvo de um tempo em que a lei se escrevia com chumbo. Bernardo nunca tivera coragem de abrir o caderno, talvez por medo de confirmar o que a cidade murmurava. Talvez porque, no fundo, sabia que sua luta de agora não era apenas contra invasores, mas contra a sombra do próprio sangue. Era madrugada de 11 de agosto de 1982, quando o cerrado explodiu em sons que não pertenciam à noite. O mugido do gado confundia com gritos humanos e o estalar das cercas partidas ecoava como trovão. Mais de 60 homens, mulheres e crianças atravessaram os limites da Santa Helena, trazendo consigo bandeiras vermelhas, foices e enxadas erguidas como estandartes de guerra. A escuridão se iluminava em tochas improvisadas, lançando sombras distorcidas sobre o pasto seco. Bernardo, da varanda, viu o que nunca imaginou. A fazenda, antes muralha de tradição, agora parecia invadida por um mar de corpos determinados. O mundo que ele conhecia se partia em dois diante de seus olhos. A primeira reação foi instinto. Correr para dentro, abrir a cristaleira onde a espingarda de cano duplo descansava. As mãos calejadas não tremiam. João Leal, ofegante, surgiu atrás, repetindo em voz baixa como ladainha: "É muita gente, doutor, é muita gente." Mas Bernardo não escutava. O peso da arma contra o peito era a única certeza. Na porta respirou fundo, observando a linha de fogo que avançava pelo terreiro. Não eram ladrões, não eram apenas vizinhos. Eram invasores amparados por uma causa maior, pela promessa de justiça que não vinha das leis. E naquele instante, Bernardo compreendeu que a cerca que sempre defendera havia se transformado em fronteira de guerra. Do lado de fora, vozes se erguiam em coro. "Terra para o povo!" gritavam. Mulheres carregavam crianças no colo e homens fincavam estacas no chão como se marcassem novo território. Era uma cena de contradições. Fome misturada à fúria, esperança misturada à ameaça. Para Bernardo, não havia diálogo possível. A fazenda não era apenas patrimônio, era identidade, era sangue herdado. E ao ver a bandeira vermelha ser fincada no coração do pasto, o coração dele se contraiu em raiva. Aquilo não era só uma invasão, era profanação. A Santa Helena, dizia sua mente endurecida, precisava ser defendida como se fosse um altar. O primeiro disparo rompeu a noite como trovão. Não se sabe se foi Bernardo ou outro, mas depois dele vieram gritos. Correria, pedras lançadas contra a casa, cães acuados latindo em desespero. O céu sem lua parecia cúmplice e o vento carregava o cheiro de pólvora misturado ao de poeira levantada pelas botas. João, paralisado, viu a espingarda cuspir fogo mais de uma vez. Corpos caíram, mas ninguém recuou. Pelo contrário, avançaram mais. O chão da Santa Helena, manchado de sangue fresco, selava o início de uma guerra que não teria volta. E naquele instante, Bernardo não era mais fazendeiro. Era guardião, justiceiro, condenado. Depois da madrugada sangrenta, a Santa Helena nunca mais voltou a ser a mesma. As janelas da casa grande foram fechadas com tábuas, a varanda transformou-se em posto de vigia. O café quente já não tinha o gosto de rotina, mas o de trincheira. Bernardo, que antes percorria o curral observando o gado, agora caminhava pela fazenda como soldado em território inimigo. A espingarda passou a ocupar o lugar do terço na cabeceira da cama, e cada estalo no milharal era entendido como um aviso de ataque. O fazendeiro morreu ali, naquela noite de agosto. Em seu lugar nasceu o justiceiro silencioso, disposto a carregar nas costas a guerra que o Estado fingia não enxergar. João Leal acompanhava a transformação com um olhar aflito.
O patrão já não dormia, não comia direito, vivia com a espingarda encostada na cadeira de balanço, olhos fixos no horizonte. O caseiro tentava trazer algum resquício de normalidade, acendendo o fogão a lenha, cuidando do gado, mantendo o terreiro limpo, mas sabia que aquilo era apenas maquiagem sobre a ferida aberta. Doutor, essa terra está pedindo conta, arriscava dizer, recebendo apenas o silêncio duro como resposta. Bernardo já não falava muito. Era como se toda palavra tivesse se transformado em pólvora, esperando apenas o momento certo para explodir. Com o tempo, a própria comunidade começou a enxergar a mudança. Na cidade, cochichava-se que Bernardo estava enlouquecendo, que a solidão o havia transformado em bicho acuado. Outros, porém, o chamavam de herói. Homem que defendia a própria terra quando ninguém mais tinha coragem. Essa divisão só alimentava o mito. Crianças sussurravam histórias sobre o fazendeiro que não dormia, sobre a espingarda que nunca descansava, sobre a varanda onde até o vento parecia ter medo de entrar. Bernardo não desmentia nem confirmava. Aceitava em silêncio o fardo de ser mais do que homem, ser lenda em construção. Mas a verdadeira transformação não estava apenas nos gestos externos. Dentro dele, algo se quebrava. O desejo de proteger a honra da família se confundia com a necessidade de perpetuar a violência herdada do pai. Cada bala disparada parecia ecoar frases antigas, lembranças de ordens dadas no curral, de emboscadas planejadas em noites escuras. Bernardo começava a perceber que não estava apenas lutando contra invasores. Estava repetindo a história de sangue que o velho Duarte escrevera antes dele. A Santa Helena não era apenas fazenda, era maldição. E mesmo sem admitir, em voz alta, Bernardo já carregava a certeza de que estava preso a um destino escrito bem antes de nascer. A resposta dos invasores não tardou. Dias depois da primeira noite, o pasto amanheceu tingido de vermelho. 2 bois degolados, deixados como sinal, jaziam no meio da estrada que levava ao curral. As carcaças ainda fumegavam, e ao lado delas, uma bandeira vermelha tremulava no vento seco. Bernardo observou em silêncio, a espingarda descansando contra o ombro, enquanto João Leal fazia o sinal da cruz. Eles estão mandando recado, doutor. Querem que o senhor tenha medo. Bernardo não respondeu. Apenas cuspiu no chão e chutou a poeira como quem aceitava o desafio. O campo estava marcado e os inimigos sabiam jogar com símbolos tanto quanto com armas. Na semana seguinte, uma cruz de madeira apareceu fincada no meio do milharal. Não tinha nome, não tinha data, apenas a sombra alongada que se estendia sobre as fileiras de milho seco. João se recusou a chegar perto, jurando que aquilo não era obra de homem comum. Bernardo, em contrapartida, arrancou a cruz do chão com as próprias mãos e a quebrou em pedaços diante do caseiro. Mas à noite, sentado na varanda, não conseguia tirar da cabeça a imagem da madeira cravada na terra, como se fosse lápide esperando apenas por um corpo. O vento soprava mais forte, trazendo o farfalhar das folhas como um coro de lamentos. Corpos começaram a aparecer nos arredores. Primeiro, um rapaz encontrado boiando no córrego, os olhos abertos mirando o céu. Depois, 2 homens carbonizados dentro de um trator incendiado no limite da fazenda. A polícia apareceu, fez anotações apressadas e partiu sem respostas. Na cidade, multiplicavam-se os rumores. Para alguns, Bernardo era o responsável, um justiceiro que matava à própria conta. Para outros, ele era vítima de uma guerra suja, abandonado pelo Estado à própria sorte. O nome da Santa Helena corria de boca em boca, alimentando tanto medo quanto fascínio. Cada noite trazia novos sinais. Pedras atiradas contra as janelas, latidos desesperados dos cães, passos ouvidos na escuridão sem que houvesse ninguém ao redor. João já não escondia o pavor. Dormia de botas, como se a qualquer momento precisasse fugir. Bernardo, ao contrário, parecia alimentar-se da tensão,
Não havia mais sono em seus olhos, apenas vigília constante. O homem que antes conversava com vaqueiros sobre preço do boi, agora falava apenas com a espingarda, carregando-a como se fosse extensão do corpo. O silêncio era sua. Oração e a violência seu único idioma. Na comunidade a divisão se aprofundava. Padres pregavam nas missas sobre justiça social, defendendo a luta pela terra. Fazendeiros se reuniam em segredo, planejando retaliações e cobrando apoio de políticos locais. As famílias pobres viam nos ocupantes uma esperança de futuro, mas temiam a violência crescente. A cidade, antes unida por festas e leilões, agora estava rachada em facções invisíveis. E no centro desse racha estava o nome de um homem, Bernardo Duarte, já conhecido como o Justiceiro da Santa Helena. A guerra simbólica se tornava a guerra real. Um caminhão que transportava mantimentos para a fazenda foi incendiado na estrada. 2 vaqueiros desapareceram sem deixar rastro. As noites passaram a ser iluminadas por fogueiras erguidas pelos ocupantes ao redor da propriedade, como se cercassem Bernardo em um cerco medieval. De dentro da varanda, ele observava as chamas no horizonte e apertava a espingarda contra o peito. Sabia que não haveria volta. A cada dia, a Santa Helena se tornava menos fazenda e mais campo de batalha. Mesmo diante da escalada, o Estado permanecia ausente. Quando Bernardo foi até a delegacia, encontrou apenas desculpas. Não temos efetivo, não temos ordem, diziam os policiais. No INCRA, papéis carimbados falavam de improdutividade, de redistribuição de terra, mas nunca mencionavam os corpos ou as ameaças. Bernardo entendeu que estava só, e sozinho não havia espaço para a lei, apenas para a justiça, feita à mão no compasso seco da espingarda. Aos poucos, o mito se consolidava. Crianças tinham medo de passar perto da porteira da Santa Helena. Caravanas de curiosos se aproximavam só para ver de longe o fazendeiro armado, imóvel na cadeira de balanço. Diziam que ele não piscava, que seus olhos tinham cor de chumbo, que até os cães se calavam diante dele. A cada cruz que surgia no milharal, a lenda crescia. Para uns, Bernardo era assassino sem alma. Para outros, guardião da última fronteira. Mas todos sabiam que a terra não esqueceria e que o sangue já corria fundo demais para ser apagado. Bernardo decidiu enfrentar as instituições. Vestiu a melhor camisa, calçou botas engraxadas e foi até a cidade. Atravessou a praça sob olhares divididos, respeito de uns, desprezo de outros. Na delegacia, exigiu providências. Mostrou as ameaças, contou dos corpos encontrados, falou da cerca rompida. O delegado, homem de fala mole, anotou meia dúzia de palavras num papel e encerrou a conversa com "Vamos ver o que pode ser feito." Bernardo percebeu, pelo sorriso envergonhado do policial, que nada seria feito. Saiu dali com os olhos pesados e a certeza de que, para a lei, ele já era culpado antes mesmo de ser ouvido. No INCRA, a situação foi ainda pior. Um funcionário de óculos grossos, escondido atrás de pilhas de pastas, informou que a Santa Helena estava listada como terra improdutiva, sujeita à desapropriação. Bernardo sentiu o sangue ferver. Improdutiva? O suor dos vaqueiros, o gado pastando, o milho estalando sob o sol, tudo aquilo era apagado por uma assinatura em Brasília. Tentou argumentar, mas a voz dele batia contra uma muralha de burocracia. Saiu de lá com um papel carimbado que para ele não era documento. Era sentença de morte. A imprensa, farejando sangue, chegou logo depois. Repórteres armados de microfones e câmeras transformaram a Santa Helena em espetáculo. De um lado, mostravam famílias pobres clamando por terra. Do outro, pintavam Bernardo como fazendeiro truculento, um homem de chumbo contra gente descalça. Ninguém mostrava os bois degolados, os vaqueiros desaparecidos, os corpos queimados. A opinião pública escolheu lado rápido. O fazendeiro era o vilão, o ocupante.
a vítima. E quanto mais Bernardo tentava explicar, mais sua voz era distorcida. O silêncio voltou a ser sua única defesa. Foi nesse silêncio que ele abriu pela primeira vez a gaveta trancada no quarto do pai. Lá estava o caderno de capa gasta, cheiro de mofo e tinta desbotada. Ao folhear as páginas, encontrou anotações que não eram de um homem de negócios, mas de um guerreiro sombrio. 3 expulsos no córrego, 2 enterrados perto do milharal. A terra é nossa, custe o que custar. Bernardo fechou os olhos e sentiu o peso da revelação. A Santa Helena não era herança de suor, mas de sangue derramado. Ele não estava sendo punido pelo presente. Estava pagando dívidas do passado. João Leal percebeu a mudança no patrão. Encontrou-o sentado na varanda, caderno no colo, olhos perdidos no horizonte. Doutor, o senhor precisa largar isso. Essa terra não vale a sua alma, disse com voz trêmula. Bernardo levantou a cabeça e pela primeira vez não respondeu. O silêncio dele não era de costume. Era de quem se reconhecia preso a uma corrente invisível. João sabia que o patrão já não lutava contra os invasores, mas contra o próprio sangue que corria nas veias. A Santa Helena não era fazenda, era condenação. O conflito com as instituições, com os invasores e com a própria herança atingiu seu ápice. Bernardo estava só. A polícia não viria, o INCRA queria sua terra, a imprensa o condenava e o diário do pai o acusava com provas incontestáveis. Restava-lhe apenas a espingarda, fiel companheira de vigília. E no balanço da cadeira de madeira ele compreendeu. A justiça não viria de fora. Só poderia nascer das próprias mãos. Mesmo que isso significasse selar o destino da Santa Helena com mais sangue, talvez até o dele próprio. Na noite mais escura de agosto, Bernardo voltou ao milharal com o caderno do pai debaixo do braço. A lua minguante mal iluminava o caminho, mas ele seguia os pontos marcados nas páginas antigas. Cruzes rabiscadas, datas sem explicação, pequenas anotações que soavam como confissão. Com a pá nas mãos, começou a cavar. O suor escorria pelo rosto, mesmo no frio da madrugada. Depois de minutos que pareceram horas, a lâmina encontrou algo duro, ossos, restos humanos enterrados sob a terra que ele jurara proteger. Cada buraco aberto, mais ossadas surgiam, mais verdades se revelavam. A Santa Helena não era fazenda, era cemitério. Bernardo ajoelhou-se diante da primeira cova descoberta. Tocou os ossos com cuidado, como quem pede desculpas. O silêncio da noite parecia pesar ainda mais. Em sua mente, a imagem do pai surgia, não como homem forte, mas como sombra que se espalhava por toda a fazenda. O caderno aberto ao lado deixava claro: aqueles corpos eram o preço da terra, o alicerce da herança. Bernardo sentiu o peito arder. Raiva, culpa, impotência misturados num só golpe. Pela primeira vez, não pensou nos invasores nem na justiça. Pensou em si mesmo, na mentira que carregara por toda a vida. De volta à varanda, colocou o caderno sobre a mesa, ao lado da espingarda. O vento soprou forte, balançando a cadeira, espalhando as páginas pelo chão. Bernardo respirou fundo e levantou a arma. Não contra inimigos, mas contra o céu. 3 tiros ecoaram pela madrugada, atravessando o cerrado como lamento. Os cachorros uivaram, o gado se agitou no curral, e João Leal, acordado pelo estrondo, correu até a varanda. Encontrou apenas a cadeira ainda oscilando, o caderno aberto no chão e o cheiro de pólvora no ar. Aquele gesto não foi aviso nem ataque, foi despedida. Os tiros de Bernardo soaram como pacto rompido, como corte final de uma corrente que o prendia à herança do pai. Naquele instante, o justiceiro deixou de ser homem e passou a ser mito. O corpo dele desapareceu naquela noite. João procurou pela fazenda inteira, mas não encontrou rastro. Nem sangue, nem pegadas, apenas o vazio. A Santa Helena, pela primeira vez,
estava silenciosa de verdade. Na manhã seguinte, a cadeira de Bernardo ainda balançava sozinha, empurrada pelo vento. João Leal, cansado, permaneceu horas observando o movimento, como se esperasse o patrão voltar e ocupar o lugar de sempre. Mas a casa grande estava vazia. A espingarda permanecia encostada na porta, o caderno aberto sobre a mesa, e nenhum sinal de luta preenchia o ar. Era como se Bernardo tivesse se dissolvido no próprio cerrado, engolido pela terra que passara a vida inteira defendendo. A notícia se espalhou rápido. O justiceiro da Santa Helena havia desaparecido. A fazenda, aos poucos, foi abandonada. Sem dono, sem gado, sem vaqueiros, tornou-se território ermo. Mas a ausência não significou esquecimento. No milharal, cruzes começaram a surgir. Uma, depois outra, até que dezenas se espalharam pelo campo. Ninguém sabia quem as fincava. Alguns juravam que eram os ocupantes. Outros diziam que era a própria terra reclamando os mortos. Para os moradores da região, porém, a explicação não importava. As cruzes eram sinal de que o chão tinha memória e de que ninguém podia atravessá-lo sem sentir o peso da história. Na cidade, o nome de Bernardo se transformou em lenda. Para uns, era herói que defendera a honra da família até o fim. Para outros, era assassino que perpetuara a violência herdada do pai. Em rodas de conversa, chamavam-no de Justiceiro do Cerrado ou Maldito da Terra Seca. Crianças cresciam ouvindo que, se alguém ousasse atravessar a porteira da Santa Helena, ouviria a cadeira ranger sozinha e veria a sombra de um homem de chapéu com a espingarda no colo. O mito se sobrepôs à verdade e o desaparecimento virou eternidade.